E aí, galerinha? Beleza. Gente, para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio e para quem me conhece também, nós vamos ficar juntos o ano inteiro nas nossas aulas de geografia e essa é a nossa primeira aulinha gravada, nossa primeira aula virtual, por assim dizer. Teremos outras ao longo do ano e, bem, na verdade, assim, eu espero que a gente não precise ter essas aulas online, eu espero que essa vacina chegue logo para que todo mundo possa tocar a sua vida minimamente perto do normal. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai ter nossos encontros semanalmente por aqui, beleza? Como eu disse, nós vamos trabalhar geografia e esse é o assunto do nosso livro, né? Esse livro que já está na escola, inclusive, tá? Falem lá com seus pais, responsáveis, enfim, para que eles possam, na medida do possível, adquirir esse livro o quanto antes para a gente poder tocar nossa aula de boa na lagoa, certo? Suave na nave, tranquilo como um grilo e por aí vai, ok? Nosso conteúdo programático começa com esses quatro temas, né? Esses quatro temas é que serão os que nós veremos nesse bimestre e servirão como base para a nossa primeira avaliação, os assuntos da nossa primeira avaliação. Ciência geográfica, produção do espaço geográfico, construção dos mapas e algumas noções de localização e os movimentos da Terra, do nosso planeta, ok? Então, sem mais delongas, aqui esta belíssima foto de Dubai, nos Emirados Árabes. Então, quando eu for rico, milionário, eu pretendo dar uma passeada por aqui. Para que isso aconteça, de repente, eu preciso que você se inscreva nesse canal, deixe seu clique, seu joinha, ative o sininho e todas aquelas paradas que vocês já estão ligados. Para que, de repente, quando eu for milionário com o YouTube, eu esteja lá, eu vou estar pensando em vocês. Tipo, olha, só estou aqui porque a galera curtiu, compartilhou e fez todas aquelas paradinhas que vocês já conhece. Então, dê essa força aí. Ajuda aí, né, pai? Bem, vamos lá para o assunto que é o que interessa. Dubai, me aguarde. Um dia a gente está por aí. O nosso primeiro assunto fala sobre a ciência geográfica, como ela surgiu e como ela foi se transformando, como ela foi, digamos, entre aspas, ganhando corpo com o passar do tempo, tá? A primeira informação que a gente tem logo é sobre o nome geografia. Como vocês vieram do quinto ano, você já tem lá, não só no quinto ano, né, mas principalmente no quinto ano, algumas noções de geografia. As professoras trabalharam com vocês, tanto a professora Eli quanto a professora Jéssica, tenho certeza que sim. E vocês já vieram com uma boa base, mas a gente vai ver isso agora de uma forma um pouquinho mais específica, para que a gente possa, digamos, construir a partir de agora uma linha sequencial de raciocínio a respeito desse conteúdo. Então, a geografia tem origem em termos gregos, significa descrição da Terra. A geografia, logo no início, ela surge apenas como uma ciência descritiva, ou seja, ela apenas dizia como os lugares eram, se os lugares tinham vegetação densa, fechada, aberta, se era esparçada, se chovia muito, se chovia pouco, se era frio, se era calor, enfim, se havia rios, como eles eram, apenas dizia como os lugares eram, como eram os espaços visitados, né? Era uma espécie até era como se eles dissessem, apenas explicassem roteiros, itinerários. Olha, você vai andando por tal lugar, esse tal lugar é assim, 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 apenas descritivo, ela apenas descrevia os lugares. Com o passar dos anos, a geografia foi evoluindo e hoje a geografia é uma ciência que a gente chama até de enxerida, porque ela se mete em tudo: política, religião, economia, sociedade, cultura. Não há um mísero espaço que a geografia não se meta. Não quer dizer que a gente seja tipo enxerido, como eu falei, mas é porque a gente tem uma certa habilidade para entender de uma forma profunda alguns assuntos, então a gente está lá se metendo. Talvez a gente seja um pouquinho enxerido, mas quem liga? Outra coisa muito comum, as pessoas cometem esse erro até hoje, galera, e eu falei em sala de aula para quem estava presente essa semana e falo para vocês também agora que estão aqui do outro lado da telinha: a geografia não é e nunca foi decorativa, então tire isso da sua cabeça. A geografia, ela é uma ciência extremamente, como é que eu posso dizer, dinâmica. Ela vai mudando de acordo com a mudança que vai acontecendo na nossa sociedade. Então, a geografia que era utilizada ano passado mesmo, 2019, 2020, 2018 e por aí mais um pouquinho para trás, muitas das coisas que eram utilizadas e dadas como verdade naquela época, hoje em dia já são questionadas. Algumas nem são mais vistas como verdade. Então, perceba que a geografia, ela vem se adaptando às mudanças que vão acontecendo ao longo da nossa vida, né?
E se a geografia vai mudando, como é que você vai decorar algo que muda o tempo todo? Então a geografia não é decorativa. A geografia também não é apenas decorar nome de países e as capitais. Você não precisa decorar um mapa, o geógrafo ele não é um atlas ambulante, né? É claro que a parte de mapas é importante, mas está longe, longe, longe de ser só isso, ok? Então a geografia é uma ciência muito bacana, espero que a gente tenha a oportunidade de vivenciar isso esse ano e os próximos, para que vocês entendam e gostem dessa ciência tanto quanto eu gosto, beleza? Esse aqui nós já falamos. Aqui, esse livro ele fala sobre, essa parte do livro ela fala sobre alguns aspectos e até alguns termos da geografia e como a gente pode ver esses termos sendo utilizados no nosso dia a dia, né? Localização, mais aqui fala sobre outros termos, aqui, mais aqui para baixo. Extensão, analogia, conexão, diferenciação. É claro que aqui são termos técnicos, mas que tentam explicar para a gente coisas que a gente vê, que a gente faz, que a gente vive no nosso dia a dia, mas a gente às vezes nem se dá conta, a gente não se percebe, a gente, enfim, a gente não percebe de fato que a gente está fazendo geografia, que a gente está vivendo isso. Falei na sala de aula até que todo mundo, quando sai da sua casa para ir para a escola ou para ir para qualquer outro lugar, uma igreja, para ir ao mercadinho, para ir à praça, à praia, enfim, todos nós estabelecemos na nossa cabeça um mapa mental. Ninguém sai de casa andando à toa, tipo, vou sair andando por aí sem rumo e bora ver onde é que eu chego. Claro que não, só se tu for doente, tiver demência. Mas de modo geral tu não faz isso, tu sai indo para um lugar que tu sabe onde está, tu sabe como chegar lá e tu traça uma rota. Isso aí tem muita relação com a geografia, porque a gente está falando sobre deslocamento, sobre orientação, sobre como se deslocar no terreno de forma como é que eu posso dizer, estabelecer uma linha de raciocínio lógica que vai te dar condições de ir e voltar em segurança para tua casa ou sei lá, para onde quer que tu vá. Então, isso é geografia. A gente está fazendo no nosso dia a dia, a gente só às vezes não percebe, a gente só não dá nome para isso. Tá? Temos aqui até esse pequenino exercício, tá? Que vocês com certeza vão dar conta de fazer, porque vocês são inteligentes e porque tem que fazer, ora. Tá? Coisa pouca, vocês vão ver, né? Tá até aqui, quem estiver vendo o livro, não sei se você já tem, quem não tiver, dá um print aqui na tela e vai fazendo, porque eu tô mandando, ora. Como assim, por quê? Ora. Essa parte aqui é bem interessante. A gente, assim, antes de a gente chegar no final do vídeo, ainda não é o final, né? Mas a gente vai chegar lá. Nossos vídeos eles vão ser, eu vou tentar fazer o máximo possível com que eles não sejam tão longos, porque vídeo longo fica meio enjoado, meio chato. Minha voz já não é essas coisas, a cara, então, para vocês não ficarem então digamos, sei lá. Vocês não ficarem enjoados da minha pessoa, apesar que eu acho difícil, porque cara bonito que nem eu sou. Mas enfim, a gente vai tentar fazer ali tipo 10, 15 minutos no máximo, no máximo. Pode ser que em algum momento isso ultrapasse um pouquinho, mas assim. Tá. Quando a gente fala do conhecimento geográfico, a gente sabe que ele começa a ser desenvolvido como ciência na Grécia. Só que ele não fica restrito à Grécia, pelo contrário. O conhecimento geográfico, no caso, ele acaba se expandindo para outras regiões do mundo. Na época nem era conhecido como geografia, era apenas um conhecimento mesmo que os sábios tinham e acabavam repassando para os seus alunos. Como na época as navegações elas eram muito importantes, até porque não tinha avião nem nada do tipo, para você navegar, para você se deslocar entre países, atravessando oceanos e tudo mais, era preciso uma noção, se não muito precisa, pelo menos próximo disso, para que você não se perdesse, né? A partir daí, então, o conhecimento geográfico ele começa a desenvolver, inclusive, instrumentos, como por exemplo o astrolábio, que era um instrumento utilizado para medir a distância entre as estrelas e a partir daí começar a traçar rotas para que as pessoas pudessem se localizar com um mínimo de exatidão. Algum tempo depois veio a bússola, certo? Hoje em dia a gente já tem o GPS, ok?
que é uma coisa que está ao alcance de todo mundo, né? Praticamente todo mundo que tem um celular tem um GPS lá também. E com o passar dos anos as coisas vão evoluindo ainda mais. E, bom, sabe lá o que vai aparecer no futuro, mas de modo geral, assim como foi há milhares e até por que não dizer milhões de anos, né, já que os primeiros seres humanos também tinham uma necessidade de se localizar no terreno, de saber se orientar, né? Assim como naquela época, hoje ainda é necessário a gente ter essa noção de localização, e a tecnologia está aí a nosso dispor para nos dar o máximo possível de facilidade nisso. Mesmo assim ainda se perde, né? Eu estou em Quemetá há 6 anos e até hoje, né, pai? Até hoje ainda me perco aqui na cidade. Olha que nem é das maiores da cidade, mas enfim. Talvez eu tenha demência também. Sim, olha, essa parte que é mais ou menos o resumo do que eu falei. O conhecimento geográfico como ciência, ele praticamente ele começou a ser tratado assim, né, a partir do século XIX. O que não quer dizer que a geografia começou no século XIX. É que ele, como ciência, algo sistematizado, algo que poderia ser estudado e ensinado, começa a partir do século XIX. Mas a geografia, de fato, ela já existia há bastante tempo. Nem sempre com o nome geografia, mas os conceitos, a base do que viria a ser geografia, já era utilizado há muito tempo, tá bom? Aqui tá só alguns mapas, o mapa do mundo, né? E só para constar, né? Só para vocês verificarem que os mapas, apesar do que muita gente pensa de forma errada, eles não são a mesma coisa, porque a gente está vendo aqui 2 mapas. Se vocês olharem a princípio, nós temos aqui o mesmo desenho que está aqui no mapa de cima, está no mapa de baixo, o mapa mundi. No entanto, o mapa de cima ele fala sobre um tipo de característica, enquanto que o mapa de baixo fala sobre outra, sobre uma outra regionalização. O mapa de cima fala sobre os continentes, enquanto que o mapa de baixo ele trata apenas dos hemisférios, tá? Perceba que é o mesmo mapa, porém nós estamos falando de coisas diferentes. Eu poderia usar esse mesmo mapa para falar sobre dezenas de outras coisas, ok? Então, outra coisa que a gente precisa quebrar, né, de ideia errada: o mapa não é tudo igual. Mapa não é só um e pronto, não é um mapa que serve para fazer tudo, pelo contrário, nós temos que, dependendo da necessidade, estabelecer mapas diferentes para poder estudar coisas diferentes. Esse primeiro capítulo do livro, na verdade, ele é uma espécie de apanhado para que você tenha uma noção do que é a geografia, para você começar a entender um pouquinho como ela surgiu, por que ela se desenvolveu e quais caminhos ela vem seguindo até os dias de hoje, e possivelmente quais caminhos ela vai traçar a partir do futuro, a partir de agora e para o futuro em diante, né? Então, quem puder, dê uma lida, é bem interessante, tem algumas histórias aqui bem interessantes. A gente não vai falar de todas elas porque o vídeo vai acabar ficando longo e, como eu disse, não é essa a ideia. Mas, mesmo assim, nós temos aqui algumas histórias, por exemplo, do Eratóstenes, certo? Que ele, basicamente, só utilizando estacas e principalmente o seu cérebro, dá pra ver que ele é mágico, o bicho era cabeçudo, né? Então deveria ter um cérebro bem privilegiado. Mas enfim, utilizando o seu cérebro, conhecimentos matemáticos, estacas e poço, materiais simples, ele conseguiu lá em 240 antes de Cristo estabelecer de forma quase exata a circunferência da Terra, ou seja, tipo, qual é o tamanho da circunferência do nosso planeta. Quando eu falo circunferência, deixa eu pegar aqui o mundo em minhas mãos. Tipo, ele conseguiu medir quase como assim, qual seria a, entre aspas, largura da Terra, tá? E cara, se tu for pensar que ele errou, ele não acertou, certo? Ele errou por bem pouquinho. Aqui está dizendo, olha, Eratóstenes realizou cálculos e chegou ao resultado que a circunferência da Terra media 39.350 km. A medida correta é 40.075, ou seja, de 39.350 para 40.075, ele errou, como eu disse, por bem pouco. Só que se você levar em consideração que ele não utilizou calculadora nenhuma, ele só utilizou tipo papel, caneta não, papiro, na verdade. Basicamente ele usou apenas a cabeça para fazer esses cálculos, é espantoso. E isso mostra como o conhecimento geográfico já era utilizado desde essas épocas, tipo muito tempo atrás. E a partir desse conhecimento geográfico,
várias construções, vários impérios foram criados e destruídos também. Várias coisas foram aperfeiçoadas, criadas e chegam ao dia de hoje para a gente utilizar no nosso dia a dia, que são, digamos assim, resultado da evolução do conhecimento geográfico, o próprio GPS, que é uma coisa muito... Aqui em Cametá a gente não tem esse hábito tanto, mas nas grandes cidades é muito comum você ver nos carros de taxistas, motoristas de Uber e até mesmo nos carros particulares o GPS. Cidades grandes, às vezes quando a pessoa está chegando lá pela primeira vez ou está há pouco tempo e não conhece, é muito comum elas digitarem lá onde eu estou, o local onde elas estão, o local que elas querem chegar, o destino, e o GPS vai traçar a rota. Isso tudo também, o GPS, de certa forma, ele é uma evolução do conhecimento geográfico, já que nós estamos falando de mapas, da capacidade e habilidade de se deslocar pela melhor rota ao longo do terreno, enfim, tá? Então perceba que, como eu disse, a geografia está no nosso dia a dia o tempo todo. Nem sempre a gente percebe, mas ela está lá, tá? Opa, volta aqui. E aqui nós temos alguns nomes de pessoas que se destacaram. Estrabão, um nomezinho feio, mas o cara era bom, até rimou, né? Ptolomeu, Irineu, você não sabe nem eu. Ptolomeu também. E aqui está dizendo algumas das suas contribuições. O Estrabão, ele escreveu várias obras além das suas experiências de viagem, com descrições geográficas dos povos que conheceu. O Ptolomeu, ele, como ele era matemático também, né, ele fez vários cálculos e conseguiu fazer com que mapas fossem bem mais precisos. Ele também foi responsável por criar as palavras paralelo e meridiano, que a gente usa nos mapas até hoje. Inclusive o GPS, para ele fazer aquele mapa, aquela rota correta, ele usa esse sistema de paralelos e meridianos, que são linhas imaginárias que cortam o nosso planeta, tanto na horizontal quanto na vertical, tá? E a partir daí a gente tem as latitudes, longitudes, enfim, como eu disse, em um momento mais lá para frente a gente vai explicar isso com mais calma, mas só para vocês saberem isso, isso surgiu lá também antes de Cristo, ok? Aqui, ó, a imagem do astrolábio que eu disse, né? Aqui na minha direita, olha, tem uma imagem do que seria o astrolábio, aquele instrumento para medir a distância entre as estrelas. E a partir do momento que a gente começa a ver nessa página aqui a evolução da geografia ao longo do tempo, né? As descobertas. A geografia ela começa também um pouquinho a ficar muito associada à matemática, já que a matemática ela era naquela época a principal das ciências, era considerada, e é até hoje por muita gente, o berço das ciências, né? Todas as ciências, ou a maioria delas, teria derivado da matemática. Ela vem falando aqui também como o conhecimento geográfico começa a se espalhar pelo mundo a partir das navegações, chega ao mundo árabe, chega ao mundo asiático, os chineses eles são responsáveis pela bússola, por exemplo. Então, esse conhecimento, quando ele começa a se expandir para outras regiões do mundo, a geografia começa a ganhar uma evolução muito maior do que tinha antes, quando ela estava quase que restrita apenas à Europa, ok? Aí, com o avanço das navegações, começa aquele processo de viagens pelo mundo, né? Na época dos descobrimentos, né? Do Brasil, da América, enfim, da Oceania. Os mapas começam a ganhar um contorno mais próximo do real, claro, ainda está bem distante. Olha, esse mapa que é de 1512 mostra, deixa eu ver, mostra a expansão marítima. Aqui a África, aqui a América do Sul, aqui parte da Ásia. Como eu falei, é um mapa que ainda está longe de ser preciso. Só que se você levar em consideração a época que ele foi criado, 1502, não tem computador, não tem satélite, não tem nada disso, é um mapa muito próximo do real, tá? Levando em consideração as condições da época. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem de vídeo já. Meu Deus! Eu disse que ia fazer 10 minutos, né? Já estamos em 20. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver o que a gente tem mais por aqui. Sobre esses caras a gente falei em outro momento, tá bom? Porque, na verdade, só para terminar, para não ficar um negócio meio que inacabado, esses caras aqui, o Galilei, que vocês devem ter ouvido a história dele, famosíssimo, ele foi o cara responsável por quebrar certos paradigmas da Igreja Católica ao contrariar o conhecimento não, o que eles acreditavam ser verdade, e ele foi muito importante
também na confecção de mapas, mas no descobrimento de certas leis do universo, dos planetas, das estrelas, do movimento dos astros, enfim, ele é um cara importantíssimo, um dos maiores cientistas de todos os tempos, ok? As imagens de satélite, aqui já começa a geografia no Brasil, como quando ela chega no Brasil e alguns nomes que se destacam: Milton Santos, Aziz Absaber, Berta Becker, Jurandir Ross, Ariovaldo Umbelino de Oliveira e outros, tá? Esses são apenas alguns nomes dos principais geógrafos que têm contribuíram, né, já que a maioria já morreu, eles morreram, mas o conhecimento que eles passaram permanece vivo, que é o que importa. E essa aqui é a foto do colégio Pedro I, onde muitas dessas descobertas aqui a respeito de Brasília foram produzidas, tá? E aqui a foto do Milton Santos, esse lindo. Galera, a partir daqui já vem o exercício, tá? Eu sei que tem aquele primeiro exercício lá em cima. Eu vou passar esse exercício para vocês, eu vou mandar num PDF, eu creio que dá. Se não, eu vou mandar print daqui no grupo e vocês vão fazendo, tá? Qualquer coisa, como o livro tá aqui na tela também, vocês vão tirando print, pausa o vídeo, vai fazendo. Ou então aguarde que, se possível, não sei se vai dar, porque senão é um trabalho do caramba. Mas se der, eu mando também as páginas do livro para vocês terem condições de ler, tá bom? Em todo caso, a gente se vê pessoalmente semana que vem e virtualmente a gente se vê daqui a pouco, tá? Beijinhos e até depois.